Olá, muito boa noite a todos. Vou colocar aqui o padre para dentro da nossa live. Padre, sua bênção. Olá, Cris, que Deus lhe abençoe. Tudo bom? Boa noite. Salve Maria. Boa noite, padre. Muito obrigada pela sua presença. Estamos todos Nada. muito honrados. Um prazer grande poder estar com você, participar desse curso abençoado de doutrina social da Igreja. Filha, que Deus possa cada vez mais inspirar você e a tantos leigos da nossa Igreja a realmente conhecerem, amarem a doutrina da Santa Igreja, a doutrina social, e a serem esses homens e mulheres que, na vida pública, na sociedade, defendem a santidade e os valores oriundos do Santo Evangelho no meio do mundo. Então, assim, é uma alegria grande, é uma honra poder estar entre... Eu vi o panteão de grandes conferencistas. Eu falei assim, meu Deus, eu sou o menor de todos, mas um prazer enorme. Que Deus te abençoe e abençoe também ao seu filho que daqui a pouco está para vir, não é isso? Acho que é Davi, não é? Isso, mês que Então, vem, a previsão de nascimento. então nós estamos em oração e pedindo por todos vocês. Poxa, padre, muito obrigada. Primeira quinzena de Davi. Primeira quinzena de dezembro. Olha eu, doidinho. Primeira quinzena de dezembro é a previsão do nascimento do Davi, agora sim. Né? Então, estamos todos muito felizes. Eu e meu marido estamos muito ansiosos, muito na expectativa. Né? Quero dar boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma etapa, né, do nosso curso de Doutrina Social da Igreja. E eu não podia deixar de chamar o senhor, né, que também, além de ser, obviamente, um santo sacerdote, por quem tanto, de quem temos tanto carinho, respeito, né, e sempre admiração, eu precisava chamar o senhor para nos brindar nessa noite com essa ilustre palestra que o senhor vai nos oferecer. E eu não quero falar muito, até porque eu quero deixar o tempo todo para o senhor, eu vou ficar aqui quietinha, prestando atenção como aluna que sou, porque, de fato, todos os expositores, eu tenho dito, eu estou aqui na qualidade não de deputada, eu estou aqui como católica, como aluna, para aprender mais e mais doutrina social da Igreja. Então, padre, fique à vontade, sua bênção, se quiser nos dar a bênção. Que Deus abençoe, sim. Iniciar. Eu gostaria de iniciar rezando, porque acho que na Igreja tudo devemos fazer sempre em oração e com grande espírito sobrenatural. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Entregamos nas mãos da Santíssima Virgem Maria e de seu castíssimo esposo São José esse nosso momento de formação. Ao mesmo tempo, pedimos que a Sagrada Família de Jesus, Maria e José venha em auxílio das nossas fraquezas, venham nos fortalecer na luta pela santidade e no desejo de fazer a vontade de Deus. Que Nossa Senhora, São José e Nosso Senhor à direita do Pai possam juntos nos permitir a defender a família, a defender as crianças, a vida na concepção até o seu ocaso. Que a Sagrada Família de Jesus, Maria e José possa derramar nesta noite inúmeras bênçãos sobre a Cris, seu esposo e o Davi. E todos os frutos desse momento de formação sejam para a glória de Deus e aumente ainda em nós o amor pela Igreja Católica Apostólica Romana. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então hoje, Cris, você me deu a feliz oportunidade de estar falando de uma encíclica belíssima do Papa Pio XI, né, a Divinis Redemptoris, que foi promulgada, então, pelo Papa em 1937, justamente no dia de São José, a quem, ao final dessa encíclica tão bela, que eu recomendo a leitura a todos os senhores que queiram se aprofundar ainda mais na doutrina social da Igreja Católica e queiram entender a funesta presença atual da raiz do comunismo na sociedade contemporânea, nós encontramos nas Divinis Redemptoris uma profecia do Papa Pio XI, quando em 1937, 2 anos antes do seu falecimento, né? Vamos que o pontificado de Pio XI vai de 22 a 37, outros palestrantes já devem ter falado, mas é um pontificado de uma riqueza vinculada à doutrina social, por exemplo, uma riqueza vinculada ao direito concordatário. Então, as relações internacionais da Igreja Católica, elas cresceram muitíssimo no pontificado de Pio XI, que foi um diplomata pontifício, ou seja, que foi um núncio apostólico. Por exemplo, Pio XI, ele vai descobrir, desculpe a vulgaridade, mas na pele, a grande e funesta artimanha do comunismo sendo núncio apostólico na Varsóvia. E aí, quando justamente ele acompanha, estando em Varsóvia, a Revolução de Outubro, onde os bolchevistas russos vencem e a partir daí começa a grande destruição em massa, em série, que o comunismo tenta fazer à sociedade, à família, à Igreja Católica e, sobretudo, ao gênero humano, é a partir daí que Pio XI toma para si uma grande responsabilidade, a princípio em pectore, depois, quando elevado ao sólio de Pedro, ele coloca a defesa do gênero humano, da família e da Igreja Católica contra o comunismo, através dessa encíclica, a Divinis Redemptoris, né? Não somente como um alerta, uma condenação. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção aos senhores. É uma resposta doutrinal. Essa encíclica, ela é atualíssima como uma resposta doutrinal para os dias atuais, como foi para a década de 30, mediante o estrago e todos os problemas no mundo que o comunismo estava gerando no pós-Primeira Guerra Mundial. Então, nós estamos diante de um Papa que, além de ser um homem extremamente letrado, culto, é um homem que conhecia não somente da antropologia, mas conhecia das relações internacionais e da diplomacia. Foi o Papa que possibilitou, então, o acordo entre a Itália e a Santa Sé no famoso Pacto de Latrão, ou Pacto Lateranense, em 1929, o que deu, então, a origem ao Estado, né, da cidade do Vaticano, o menor Estado do mundo, mas, ao mesmo tempo, resguardou a estrutura jurídica internacional da Igreja Católica e a sua soberania. Então, nós estamos diante da envergadura moral de um homem que era um grande humanista, que foi um grande diplomata e antropólogo, desde o ponto de vista tomista, mas também diante de um homem que rezava muitíssimo, que tinha um amor a Nosso Senhor Jesus Cristo, vide o vínculo do seu pontificado com Cristo Rei, né? Que todos nós temos o conhecimento, sobretudo porque ele, em seu pontificado, pôde observar a grande perseguição aos cristãos no México. Então, daí o Viva Cristo Rei, que tantas vezes temos que repetir, que tão poucas vezes a sociedade, nós católicos, parecemos que queremos ou aceitamos ficar com uma mordaça e não exclamamos e exaltamos a Cristo em todas as nossas atividades e também no meio do mundo. Diante dos olhos da perseguição no México, diante daquilo que ele havia passado como núncio apostólico na Polônia, então tendo sua sede em Varsóvia e vendo a proliferação das artimanhas e das raízes do comunismo na sociedade daquele tempo, e principalmente observando a Guerra Civil Espanhola, historicamente, Pio XI decide escrever a Divinis Redemptoris, ou seja, a encíclica Redentor Divino, como a condenação e principalmente a resposta doutrinal da Igreja Católica, como aquilo que ele diz. É belíssimo
o comunismo é intrinsecamente algo perverso. Então, chama atenção para todos os senhores que eu vou dar alguns conceitos, Cris, que o Papa Pio XI ele chama atenção nos seus capítulos da encíclica. Evidentemente, ele consagra, ele nos ensina a pedir a São José para vencermos esse mal que está presente até hoje, de uma outra forma. Depois de salpicar algumas ideias, eu gostaria sim de trazer essa encíclica para uma leitura no século XXI, no ano de 2020, em plena pandemia. Primeiro, Pio XI é muito claro, chamar a atenção que os direitos naturais de todo ser humano, eles são negados na sua individualidade, ou seja, é um extermínio da natureza humana criada por Deus a partir do momento que os direitos naturais, oriundos da lei natural, são atribuídos à coletividade. E aí nós vamos entender como uma das falácias do comunismo é atingir principalmente a consciência. Então, Pio XI nos chama a atenção sobre isso. Depois, Pio XI deseja na sua encíclica que toda a Igreja Católica tenha uma consciência de como o comunismo ataca a família e o matrimônio, a ponto de fazer dessas duas instituições sagradas, que levam em si as digitais de Deus, as digitais divinas, o comunismo tem como missão demoníaca, desculpe a minha franqueza, fazer com que a família e o matrimônio sejam vistos como uma instituição civil e artificial. Ou seja, a partir do momento em que os direitos naturais são atacados, que o matrimônio e a família são desvirtuados e são colocados como algo meramente superficial e fruto de uma casualidade ou nocivo para o progresso da sociedade e do homem, o que Pio XI nos chama a atenção na sua encíclica? Ora, o comunismo ele tem doutrinas que levarão a sociedade a um caminho perverso. E um caminho perverso que terminará numa grande subversão. Que, infelizmente, é o que, chegando ao século XX, nós talvez, depois da queda do Muro de Berlim, nós pensamos que o comunismo está em silêncio, mas não, o comunismo ganha uma roupagem, ganha principalmente uma fantasia e sabe se esconder perfeitamente na manifestação do ataque à consciência, na manifestação de todos os ataques à família e principalmente na manifestação do ataque à igreja. Chama atenção mais uma vez. Em 1917, quando acontece então a Revolução de Outubro dos bolchevistas russos, 20 anos depois, Pio XI profetiza todos os males que desde 17 o manifesto vai ganhando cada vez mais espaço em diferentes sociedades e territórios. Então, aquele manifesto de 1848, ele vai ganhando uma amplitude a ponto de nós, muitas das vezes, olharmos para o lado, em pleno século XXI, observarmos como Marx fez um mal gigantesco através dessa obra que eu não tenho coragem de chamar de livro, porque chamar de literatura o Manifesto Comunista é um pecado, assim, contra os grandes literários e também contra os grandes escritores da face da Terra. Mas vamos lá. Existem 3 âmbitos que eu quero chamar a atenção para vocês, que são 3 âmbitos que devem estar a serviço da verdade. E esses 3 âmbitos, que são os âmbitos pelos quais o comunismo mais tenta atacar desde então, 1917, na Revolução Bolchevista, volto a dizer, é a consciência, a família e a igreja. Ora, de que forma o comunismo, e Pio XI já na Divinis Redemptoris alerta e profetiza, de que forma nós recebemos esse ataque? A partir do momento em que nos é vendida uma falácia de que, se estamos numa sociedade plural e democrática, nós não podemos falar da verdade e nós não podemos falar do bem a partir da consciência, a partir da família e da Igreja Católica. Ora, hoje, diante de uma palavrinha que está sendo vulgarizada e prostituída, chamada democracia, o que está se escondendo é um grande niilismo. E quando nós lemos a encíclica Divinis Redemptoris, nada mais, nada menos, nós recordamos do link que São João Paulo II, que foi um grande estudioso dessa encíclica,
para escrever também a centésimos anos, que terão uma aula magnânima, São João Paulo II fala: o relativismo não é o berço da democracia, mas é o vírus que pode acabar com ela. Nós precisamos, meus caríssimos amigos, perceber que a nossa cultura, uma cultura com traços ainda muito fortes desse comunismo, está justamente chamando democracia, ou melhor, está escondendo o relativismo dentro da democracia. Com todo o respeito à excelentíssima senhora deputada, que agora está como uma filha católica, né? As eleições podem conceder poder aos que são eleitos, mas não concedem a razão. E aí eu chamo a atenção do que nós devemos aprender com a doutrina social da Igreja Católica e, sobretudo, com essa encíclica de Pio XI. Muitas vezes o consenso no erro tenta transformar o erro numa verdade. E esse foi um dos parâmetros do Manifesto Comunista para fazer com que nós vivêssemos um mundo subversivo, um mundo totalmente ao contrário da vontade de Deus e, principalmente, ao contrário do projeto amoroso de Deus para a família, para o ser humano e, sobretudo, para a sua igreja. Por isso, quero chamar a atenção de vocês que a lei da maioria, já que estamos num tempo tão difícil e estamos num tempo de eleições, a lei da maioria não pode reger a consciência, a lei da maioria não deve reger as famílias e a lei da maioria não deve imperar dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. E é para isso que nós temos uma doutrina social da Igreja. Ou seja, essa doutrina que nos oferece parâmetros morais que se inspiram à luz do Santo Evangelho, da própria mensagem e doutrina de Cristo, para mostrar de que forma nós devemos estar no meio do mundo e quais são os valores irrefutáveis e irrenunciáveis que jamais abriremos mão. Por isso, Cris, eu quero chamar a atenção de que Pio XI, quando escreve essa encíclica, com certeza ele tinha no seu pensamento a batalha cultural que nós iríamos nos confrontar depois de muitas décadas. Ou seja, ele fala a igreja na década de 30, mas ele consegue ver a igreja no século XXI. Porque quando nós lemos essa encíclica, nós percebemos as fronteiras da batalha que nós estamos travando. Ou seja, de todos os conflitos culturais, que é interessante que agora o comunismo, como a queda do Muro de Berlim, ele precisou ganhar um contorno cultural. E justamente por um contorno cultural é que nós vamos cada vez mais sendo polarizados entre direita, esquerda, entre progressistas, entre conservadores e o pior, até mesmo dentro da igreja. Quando nós lemos e estudamos a doutrina social, quando estamos diante da Divinis Redemptoris, nós talvez deveríamos nos perguntar se os parâmetros como católicos que estão no meio do mundo, servindo a Deus e à sociedade, não devemos buscar términos como verdadeiro e falso? Hoje as pessoas não falam mais isso. Hoje as pessoas não dizem o que é verdade ou o que é mentira. Hoje as pessoas dizem isso é de esquerda, isso é de direita. E vou aprofundar, buscando em São Tomás de Aquino. Hoje as pessoas não dizem o que é prudente ou imprudente. Hoje as pessoas dizem esse é conservador ou esse é progressista. Ou seja, até mesmo as estruturas dentro da nossa própria igreja estão se deixando levar por algo que a própria doutrina social da Igreja Católica não invoca. Pelo contrário, o que a doutrina social da Igreja Católica, no seu conjunto de magistério pontifício e, ao mesmo tempo, no seu compêndio de doutrina social, é de mostrar o certo e o errado, o prudente e o imprudente e, sobretudo, a virtude como meio. Daí que nós percebemos que existe uma grande batalha cultural que o comunismo nos deixa como herança, e essa herança muito viva, está justamente nesse ataque à consciência. Porque, na verdade, a consciência deve nos ajudar a medir o nosso vínculo com a verdade. Mas hoje, qual é a tentativa desse marxismo cultural, desse comunismo vinculado a um relativismo ganhando títulos e subtítulos de democracia? Olha, vamos enclausurar
a consciência no espectro da subjetividade. E vamos fazer que a consciência de cada um, então, seja o refúgio da própria pessoa. Não existe falso nem verdadeiro, não existe prudente nem imprudente. O que existe, então, na verdade, é aquilo que o subjetivismo pessoal diz e se refere. Não. Eu gostaria que todos nós recordássemos que aprendemos com a doutrina social da Igreja, aprendemos na Divinis Redemptoris, que toda consciência está chamada a responder à verdade. E nós não podemos titubear nessa resposta à verdade. É a partir daí que a gente percebe, e Pio XI vai até denunciar os meios de comunicação em relação a isso na sua encíclica, que muitos estão advogando por adormecer a consciência das pessoas. Cris, a consciência não é refúgio. A consciência não pode ser um alicerce de subjetividade. A consciência é a voz de Deus. E aqui eu preciso recordar de um grande profeta da consciência que foi o cardeal Newman, que eu desejo que todos possam conhecer, possam cada vez mais estudá-lo e se apaixonar por suas obras e por sua vida santa. E Newman dizia, a consciência não é uma simples criação do homem. E existe uma definição, permita-me, do cardeal Newman que me encanta, esse grande santo que herdamos dos anglicanos, que se converte da igreja anglicana para o catolicismo, na verdade, que ele diz, a consciência é o vigário natural de Cristo em nossa vida. Então, ele esmiuça dizendo, é vigário porque a consciência participa do profetismo, da realeza e do sacerdócio de Cristo na nossa vida. A consciência é profeta pelas suas instruções. A consciência vive a realeza porque ela nos manda. Nós devemos estar sob a autoridade da nossa consciência, que é a voz de Deus, e cada vez mais abafada pela sociedade contemporânea. E a consciência participa do sacerdócio de Cristo, pelas suas bênçãos e livramentos, porque aquele que tem a consciência bem formada, ele se abre à graça de Deus, mas ele também foge do pecado e das ocasiões do mal. Então, veja, como nós não podemos gritar ao mundo e dizer com toda força, lutando pela santidade, seja no trabalho, na profissão, seja até mesmo como católicos engajados na vida pública, de que, olha, por favor, a minha consciência não é adaptação a nenhuma meia-verdade. E hoje o que nós estamos vivendo, já profetizado por Pio XI, é que o comunismo pode ter ruído com o Muro de Berlim, mas as suas raízes continuam culturalmente muito bem disfarçadas desse ataque à nossa consciência. Esse, eu poderia dizer, desculpe, esse amor à meia-verdade, que parece que nós católicos algumas vezes flertamos. Não. Ou seja, nós somos colaboradores da verdade, seguimos a Cristo que é caminho, verdade e vida, e temos isso muito claro, seja do nascer ao pôr do sol, na atividade que nós estivermos. É tão curioso que algumas vezes nós temos o parâmetro de que é ter consciência, e não existe coisa mais comunista do que entender consciência como o direito a fazer aquilo que eu creio ou aquilo que me apetece. Mas isso, na verdade, é um grande subjetivismo. Ou seja, não, estamos num país, num Estado de Direito democrático. Estado de Direito democrático capaz de advogar pelo aborto, capaz de advogar pela eutanásia, capaz de advogar pela destruição das famílias. Então, realmente, é segundo a consciência. Não. Isso não é consciência, isso tampouco significa democracia. Ter liberdade de consciência, estar num Estado democrático de direito, não é prescindir da nossa faculdade de ter a voz de Deus em nós. Não é ser independente das obrigações que a verdade me impõe. Porque, desculpe, quando nós somos atacados em nossa consciência, e quando digo atacados em nossa consciência, até mesmo de defender a verdade de Jesus Cristo, nada mais, nada menos, o que estão tentando fazer é que a voz de Deus e a sua fonte sejam esquecidas no meio do mundo. E não, pelo contrário, se a consciência
ela é criada e regida pela verdade e abençoada pela verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós precisamos ser homens e mulheres que lutam contra o comunismo e seus inúmeros disfarces no meio do mundo, sendo obedientes a Deus. Ou seja, a sociedade que adormece a consciência é porque justamente é uma sociedade que tem vínculos com a mentira. Chama a atenção que essa é a mentalidade anticristã, que Marx, no seu manifesto, deixa muito claro para todos nós. Ou seja, a sociedade livre é a sociedade desobediente. Veja, a própria desobediência que nos faz recordar o pecado original. Veja como isso é diabólico, né? Com a desobediência, hoje ela é vendida como o direito a se decidir segundo a minha vontade. Ora, não existe moral mais na Terra. Nós não temos mais um norte moral a partir daquilo que nos ensina Deus, a partir da lei natural e, sobretudo, nós não temos mais moral porque o que é comum, nada mais, nada menos, está virando trivial. O que não é comum, né, está virando normal. E o anormal, ele é imposto como massa de manobra para que todos nós sejamos decodificados segundo parâmetros humanos, não conforme a criação de Deus. Caríssimos, quero chamar a atenção para essa encíclica. É apaixonante. Ela é apaixonante e ela entra, depois que Pio XI nos mostra, com toda a diplomacia e cultura que ele tem, por isso eu digo, lendo a encíclica, os senhores ficarão ainda mais encantados do que essa pequena explanação. Ele entra num segundo ataque, numa segunda fronteira de conflito que hoje nós vivemos, mas que ele já chamava atenção em 1937, que é a família. Infelizmente, a grande batalha contra a família, temos aí na crise em tantas pessoas que hoje querem e precisam estar no meio do mundo defendendo, é a batalha contra a ideologia de gênero, né? Ou seja, ainda que o marxismo e o comunismo tenham fracassado, desculpe o que vou dizer aqui, mas a ideologia de gênero é a grande metástase ideológica do comunismo no século XX, no século XXI. Por isso, o que Pio XI mostra, o que Marx tenta incutir na sociedade e o que hoje reverbera em pleno século XXI, de que a família ela é uma mera construção cultural. Não, desculpe. Nós, como católicos, apostólicos romanos, nós não podemos permitir isso. A família é um desígnio do Criador. A minha e a sua família têm as digitais de Deus impressas. E nós não podemos titubear na defesa disso, porque a batalha pela família é uma batalha antropológica. Ah, mas então, quantas vezes eu não tenho coragem de me pronunciar junto aos meus amigos contra o aborto? Mas por quê? Por que não se pronunciar contra o aborto? É assim que nós vivemos a doutrina social da igreja, também junto dos nossos conhecidos, familiares. Ah, mas eu serei o diferente do meu grupo. Nem nós estamos chamados justamente a lutar contra a corrente, porque, se o senhor ou a senhora que me assistem agora tem medo de ser diferente, eu gostaria de dizer que a sua vida começou na concepção, não começou no consenso dos seus amigos. Certa vez atendia um senhor, professor universitário, dizia católico, e me disse, padre, quando entra na questão do aborto, da eutanásia, eu fico assim um pouco rubro. Eu disse, rubro? Eu tenho medo de que o senhor fique rubro no inferno, porque, me desculpe, o senhor não nasceu de um consenso, ou não nasceu de que todos estejam brindando aquilo que o senhor pensa. O senhor nasceu para, na liberdade dos filhos de Deus, dizer perfeitamente aquilo que entende como verdade. Por isso, Cris, queridos amigos, o Papa Pio XI, na nossa encíclica, mostra o quanto o homem ele é desvirtualizado. Porque a partir do momento que o homem ele tem dado às suas mãos uma soberania chamada vontade humana, então ele passa a ter a sua liberdade condicionada. A partir do momento que ele passa a ter a sua liberdade condicionada, esse foi um dos intentos
e, por que não dizer, uma das artimanhas diabólicas do Marx com o comunismo, no seu manifesto, era para justamente fazer com que a família, dessa forma, pudesse não ser vista como um direito universal. Ou seja, ser família, viver em família, defender a família, é direito humano, sim. Não é direito humanitário. Parece que nós estamos, aqui os advogados me entenderão e os diplomatas também. Nós, diplomatas, sabemos perfeitamente que os direitos humanitários são aqueles em caso de guerra. E parece que hoje vivemos um conflito tão grande para defender a família, que estamos dizendo, por favor, família, é questão de direito humanitário, mas antes de um direito humanitário, a família é questão de direito humano. Os direitos humanos englobam as famílias, ou seja, a família não só serve se eu escolho me decido por ela. Família necessariamente está no direito de toda a sociedade e de todo indivíduo. Por favor, não misturemos sociedade com Estado. Não vamos permitir que políticas, ideologias e muito menos as raízes escondidas do comunismo façam com que os indivíduos sejam abduzidos em prol de benefícios estatais. Não. Isso, a doutrina social da Igreja Católica, ela é muito clara, é translúcida, extremamente equilibrada. Os senhores podem ler em todos os documentos que nesse curso de doutrina social nós estamos falando, cada palestrante expôs a sua maneira, mas as ideias, de certa forma, coincidem. Elas vêm ao mesmo denominador comum, porque essa doutrina tem sua origem em Cristo, ou seja, não é inventada por pontífices, ela, como magistério pontifício, ela está fundada na revelação. E é isso, meus amados irmãos e irmãs, que nós precisamos entender, que essa ideologia do desejo é contra a natureza humana. E justamente o comunismo, o que veio dar aos homens como uma péssima influência, ou desculpe a vulgaridade, um presente de grego, foi justamente fazer com que o desejo se transformasse num grande pincel que é capaz de pintar ou desenhar uma falsa realidade. Desculpe, a minha realidade, a sua, a nossa identidade pessoal, ela não está a partir daquilo que desejamos. Não está a partir de uma ideologia que eu sou o que me vejo. Não, não. Eu sou aquilo que Deus me fez e como Deus me vê. Eu quero chamar a atenção, e eu não poderia me furtar como sacerdote, de também mostrar o quanto o Santo Padre Pio XI ele foi muito claro na sua condenação e na sua resposta doutrinal contra todas essas raízes de equivocada antropologia que o comunismo foi se infiltrando desde 1917 e até os dias atuais, numa verdadeira batalha contra Deus, contra a possibilidade de professar a fé e principalmente contra a Igreja. Quero dizer aos senhores, meus queridos amigos, a Igreja sofre todos os ataques porque é a grande contestadora do ateísmo que vem unido ao grande container do comunismo. Nós precisamos, cada vez mais, fazer uma leitura da nossa vida como católicos apostólicos romanos, de uma doutrina que está fundada nas verdades reveladas, não de uma doutrina que aceita qualquer hipótese de relativismo, até mesmo no âmbito da opinião entre amigos, entre católicos. Nós hoje estamos percebendo o que Pio XI já mostrava em 37 em relação aos meios de comunicação laicistas no seu ataque à Igreja Católica, por exemplo, quando tentam vender a Bento XVI como ingênuo, quando muitas das vezes tentam retirar de contexto as palavras do Papa Francisco e fazê-los contra a própria revelação do qual ele deve ser o grande depositário e ele deve salvaguardar como sucessor de São Pedro, de tal maneira que, se nós percebermos de que forma tentam influenciar os católicos que não queiram estudar, que não queiram se formar, que não estejam abertos ao estudo verdadeiro da doutrina, muitas das vezes, meus queridos, nós vamos perceber, sejam os meios de comunicação, sejam ideologias,
ou até mesmo questionamentos por parte de homens e mulheres que não querem se converter, o primeiro traço do comunismo é o seguinte: vamos separar verdade de caridade. Vamos contrapor doutrina de santidade. Vamos contrapor doutrina de fazer o bem e estender a mão. Vamos agora celebrar domingo o dia de oração pelos pobres. Mas espera aí, pobreza material, nós temos uma pobreza espiritual, nós temos uma pobreza intelectual gigantesca, nós temos uma pobreza de falta de virtudes, de falta de valores. A pobreza elencada em todos esses aspectos, porque a verdade sem amor é cega. Mas a caridade sem verdade não consola, ela acaba ferindo. Eu chamo a atenção para todos os senhores. Nós precisamos ser homens e mulheres bem formados na doutrina social da Igreja Católica, e o Papa Pio XI pede isso na Divinis Redemptoris, nessa encíclica de 1937, primeiro, para pregar a mensagem de Jesus na sua integridade. Olha, quando nós pregamos a mensagem de Cristo na sua integridade, ela é um bálsamo, ainda que nós estejamos contra a corrente. Mas desculpa, precisa doer para curar. Ao mesmo tempo, o Santo Padre Pio XI vai dizer: amar não é uma falsa emoção. Eu não posso desvincular o amor da verdade. Por isso, Santo Agostinho vai dizer que a caridade é uma adesão à verdade. Dessa forma, nós sabemos perfeitamente que quem nos diz a verdade nos ama. Quem nos ama corrige, ainda que não gostemos de escutar. Mas sabemos perfeitamente que a Igreja corrige, mostrou e ainda mostra os erros e os problemas da influência do comunismo porque ama, porque deseja nos preservar dos males e, sobretudo, proteger as famílias, as crianças, os jovens. Cris, seja com a ideologia de gênero, a senhora que vai dar à luz dentro de um mês, que mundo o Davi vai encontrar? Que igreja o Davi vai encontrar no meio do mundo? Que leigos o Davi vai conhecer defendendo a doutrina da igreja, o magistério, defendendo principalmente a verdade de Jesus Cristo? Então, para não me prolongar, eu quero chamar a atenção de um tripé que assim preferi montar como de forma gráfica para os senhores, de que maneira nós podemos ler a encíclica do Pio XI a partir das 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Quando nós lutamos contra o comunismo e percebemos essa grande batalha contra a consciência, contra a família e contra a fé católica, nós descobrimos que realmente precisamos da caridade como motor. Ou seja, o motor é o que dá força. Depois, se nós continuamos a ler e a estudar a encíclica, nós vamos perceber que não adianta somente um carro com motor forte. Precisa de um carro com volante firme. E esse volante é a nossa fé. Nós não podemos permitir que a nossa fé seja vilipendiada. E, ao mesmo tempo, não adianta, Cris, um carro com motor forte e um volante firme, só não tenho rodas. E justamente a doutrina social e a nossa luta contra a influência do comunismo na sociedade, contra as famílias, a consciência e a própria igreja, as rodas são nada mais, nada menos do que a esperança. É a consistência do quanto eu estou no meio do mundo, mas o coração está no alto. Eu sirvo essa Jerusalém terrestre, mas eu anseio e espero na Jerusalém celeste. Os homens passarão. Nós podemos nos equivocar, podem existir inúmeras dificuldades, mas existe tanto na nossa necessidade de estar no meio do mundo, como de lutar pelas falácias do comunismo, uma necessidade de mudança, em primeiro lugar, em nós. Porque, desculpe, não adianta eu mostrar os erros do comunismo se eu não luto pela minha própria conversão. A própria doutrina social da Igreja Católica e Pio XI, na sua encíclica, deixa isso muito claro. Somos autênticos se lutamos pessoalmente pela santidade. Ou seja, não existe denúncia ao comunismo, não existe denúncia à ideologia de gênero, denúncia ao aborto, se não tem conversão interior. Primeira
Nós vamos lutar contra o comunismo, em primeiro lugar, nos convertendo interiormente. Segundo, crescendo na comunhão. É preciso que nós, católicos, possamos nos unir. Vamos nos unir contra o ateísmo. Pio XI é muito claro, não podemos permitir cisões na igreja. Essa unidade, aquilo que não entendo eu pergunto, aquilo que eu não entendo com caridade eu posso até questionar, aquilo que realmente pode ferir, eu vou às autoridades e com todo respeito eu mostro com o respeito, com a certeza de que existe um desígnio de Deus para a vida delas. E realmente nós vencemos as malícias e as maldades, a maledicência do comunismo no mundo moderno, no presente, cada vez mais reunidos por essa argamassa que é a unidade da igreja. Nós não podemos viver divididos, como muitas vezes entristecemos o coração de nosso Senhor. Sabe, existe um terceiro passo que eu quero deixar aqui como necessário para formarmos as famílias, formarmos educadores, defendermos a nossa consciência e, sobretudo, a luta pela santidade. Meus irmãos, formemo-nos. Existe uma necessidade de um compromisso formativo. Os leigos católicos precisam explicar mais, anunciar mais, precisam principalmente formar mais, porque existe um grande pecado chamado ignorância que está se proliferando. Quantos católicos se afastam porque nós estamos de braços cruzados somente criticando A, B e C? Converta-se, vai evangelizar e vamos também ajudar que essas pessoas que se equivocam voltem ao redil de Jesus e possam viver como católicos unidos e lutando pela santidade. Por fim, eu termino que não existe doutrina social e realmente o Pio XI, ele é apaixonante porque ele entrega a sua encíclica, ele consagra a São José. São José como esse santo não pequeno, mas um santo que nos ensina a lutar no pequeno e no concreto. Não existe uma defesa pela vida, não existe uma defesa dos valores católicos e da santidade se eu não coloco o evangelho no nível da minha luta pessoal e que eu faça da minha própria vida crível para que todos assim vejam a experiência do evangelho, a experiência da Sagrada Comunhão, da penitência sacramental. Como é bonito quando nós encontramos pessoas que, olha, eu vou dizer a vocês, hein, quer melhor doutrina social da Igreja Católica? Não se escandalize, minha filha. É você ver um penitente sair do confessionário. Você muda o país, você muda a sociedade, você muda o bairro, você muda uma família, você muda o mundo quando um penitente ele é absolvido pelas mãos pecadoras de um sacerdote, que ali são as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. De tal forma que eu quero pedir para mim e para vocês todos que São José nos ajude muito. Nos ajude a lutar contra todas essas correntes tão vinculadas a um comunismo que não está no século passado, não está morto. Mas aí alguns estão dizendo, não é fácil, nos deparamos com muitos problemas e erros. É verdade, hoje no século XXI, eu quero dizer a todos, e com isso termino, Cris, que mais do que reconhecer a face de Jesus, nós estamos convidados, e quem lê as aparições de Fátima entendem, nós estamos convidados a reconhecer as chagas de Jesus. E ele se deixou reconhecer, depois da ressurreição, por essas chagas. Então, pode ser difícil, muito complicado. Talvez sentimos-nos sozinhos. Não. Nosso Senhor, com suas poderosas chagas, estão sempre à frente de todas as batalhas e estão à trincheira conosco. Porque não existe melhor arma contra essa guerra cultural oriunda do comunismo que se chama o poder do Espírito de Deus. Muito obrigado, que Deus abençoe muito vocês. Espero que a Divinis Redemptoris seja uma encíclica que depois todos
procurem e se encantem para cada vez mais entender os problemas do mundo moderno. Padre, que aula. Bah, que bobagem. De verdade. Foi uma conversa de amigos, hein? Foi uma conversa de amigos. Padre, eu preciso dizer, com toda sinceridade, no meu coração, que o céu está em festa por alguns motivos hoje, de modo especial. Estava acompanhando os comentários aqui. Sim. Primeiro, aí no caso, eu como irmã, né? Que agora eu preciso dizer. Meu irmão está aqui, meu irmão de 14 anos está vendo, inclusive Eduardo está aí, o Edu Deus Reis, abençoe. né, meu irmão Dudu. Deus abençoe, tá aí Eduardo. Acompanhando. Ontem eu falei para ele, Dudu, você tem que acompanhar, as aulas são melhores do que as aulas de história que você tem na escola. Totalmente. Mas olha só, eu vou dizer uma coisa, Cris. Precisamos de professores de história católicos, hein? Católicos, por favor, concordo, precisamos de professores de história católica. Nós temos que entrar em todas as áreas, na política, na diplomacia, na história, na geografia. Enfim, está na hora do católico entrar, ou seja, impele, o amor de Cristo nos impele. Então, por favor, não podemos permitir que a educação nas escolas, nas universidades estejam cada vez mais abertas a essas tendências que dividem e vão totalmente contra a lei natural. Né? Perfeitamente, padre. Quem sabe meu irmão, né? Meu irmão está com 14 anos. Eu tenho 3 irmãos, né? Um está aqui com a gente, tem 14 anos, está nos assistindo. Fiquei muito feliz de poder ver que ele acompanhou do início ao fim, porque às vezes ele sai no meio, né, Dudu? Então, acompanha com a gente sempre, porque é sempre um bálsamo para os corações. E essas aulas de doutrina social da igreja têm sido, assim, eu diria, um presente. São aulas magistrais que a gente tem tido aqui. Amém. Né? Os palestrantes todos muito qualificados. Não é à toa que eu fiz questão de chamá-los nominalmente, porque, para mim, é uma honra, de algum modo, poder apresentar esse conteúdo. Quando eu falo apresentar, é claro que os senhores é que estão apresentando. Eu apenas estou liberando aqui o meu canal para a promoção da doutrina da igreja, que é riquíssima, né? Então, é uma alegria. Então, o céu está em festa, eu acho que por isso. E também, Amém. Aí tem uma outra coisa, Fábio, que eu estava falando do penitente, né, que sai do confessionário, que também é ali, de fato, a concretude, melhor dizendo, da própria doutrina social. O exercício, né? E, sim, olha, tem uma outra situação também, que são as pessoas que se convertem. Eu estou vendo aqui alguns protestantes, eu vi acho que 2 ou 3 protestantes que estão, de fato, demonstrando não só uma proximidade, mas agora estão desejando conhecer mais a doutrina da igreja. Olha que maravilha. Isso é um motivo de muita alegria, muita festa. Sem dúvida. E certamente Deus se alegra, né? Com certeza com o pecador que se arrepende, com aquele que volta para a casa do Pai e também que volta para casa, no caso, a igreja. Sim. Então, com muito respeito aos nossos irmãos protestantes, nós queremos a unidade, mas queremos a unidade com todos eles de volta ao tronco, que é a Igreja Católica, esse tronco que nasce do madeiro da cruz no alto do Calvário, né? Não vou entrar aqui nos méritos da reforma, isso seria uma outra live, mas o melhor ecumenismo é que eles possam voltar aos sacramentos, venerar a Santíssima Virgem, serem almas eucarísticas e de adoração, e realmente entender que a reforma acontece por muitos motivos que pouquíssimos são os espirituais. Então, temos motivos políticos, ideológicos, pouquíssimo espiritual. Então, voltem para nosso Senhor Jesus Cristo, nessa verdade que subsiste na Igreja Católica. Respeitamos a todas as denominações, mas volte para casa. Sejam sempre bem-vindos. É isso aí, com certeza. Faço das suas palavras as minhas 100%, padre. E também, até respondendo aqui, tem essa Santos BR, eu não vi. Me fala depois o nome, deixa eu só falar com a pessoa, né? É THR Santos BR. Então, eu não sei o nome. Me fala o seu nome, se você puder, querida, por favor, ou querido, realmente não estou conseguindo ver a imagem direito, mas foi feita uma pergunta, padre, que na verdade é o seguinte, de algum modo não tem a ver diretamente com a Divini Redemptoris, só que eu acho que é muito pertinente a gente abordar o tema, porque como a pessoa demonstrou que está se convertendo, a pergunta é justamente, né? Onde que ela pode buscar uma catequese com lugar seguro? Aí já foi recomendado aqui, até meu marido mesmo já citou, o site do padre Paulo Ricardo, né? Tem o professor Felipe Aquino, aí se o senhor quiser também complementar, padre, o padre
Marcos Vinícius também, que é um grande catequista, como vocês puderam notar. Aqui, ó, Thales, obrigada. Desculpa a gafe, tá, Thales? Eu realmente não consegui ver o nome, vi muito rápido. Então, que bom. Ele está dizendo que tem um catequista que está acompanhando. Glória a Que Deus. ótimo. Tem um livro que é muito bonito, do Léo 13, que é A Fé Explicada, né? Que eu recomendo. Tem aí, Cris? Eu recomendo ao Thales que possa ler. Ajuda muitíssimo, né? Os outros meios, retiros, encontros, né? Isso mesmo, esse livro é fantástico para quem quer voltar à fé ou se aprofundar na fé. Mas olha, Thales, eu vou lhe ser muito sincero. Estude o catecismo. Sem pressa, com alma e com calma. Sempre pedindo o auxílio do Espírito Santo, né? O Catecismo da Igreja Católica, promulgado em 92, a pedido de São João Paulo II, pelo então cardeal Ratzinger, então nosso amado Papa Emérito Bento XVI, consegue nos explicitar todas as verdades de fé. Enfim, nós conseguimos perfeitamente entender a fé católica através de um estudo sistematizado, tranquilo, sobre o catecismo da igreja. Eu tenho aí a minha, depois a Cris pode dar a minha, como chama o negócio do Instagram, do padre, pode me escrever no privado e tal. E, enfim, nós estamos aqui para acompanhar e para ajudar. É aquela famosa história, se os homens não falam, as pedras falarão, não é isso? Nós não queremos que as pedras dos túmulos falem. Nós queremos anunciar e queremos evangelizar e, sobretudo, não informar, mas nós queremos formar os católicos. Essa é a nossa missão. Perfeitamente. Eu só não mostro o catecismo porque está lá na sala. Não se preocupe. Mas eu estou aqui. Que isso? Tem até uma coisa interessantíssima aqui. Eu estou no escritório. Vou mostrar para vocês, quer dizer, se eu conseguir, né? Deixa eu ver se eu consigo virar. Bom, aqui, reparem não, aqui tem as encíclicas. Isso aí, da muito igreja. bem. Então, eu só estou mostrando para vocês entenderem o seguinte: a necessidade que nós temos, como o padre falou, de nós estudarmos. E eu digo que quanto mais a gente estuda a doutrina da igreja, mais a gente ama e mais a gente percebe. Olha o que meu marido trouxe. Desculpa, gente. Ó, meu marido trouxe. Isso aí, o catecismo da igreja é tão importante. Sim, sim. Porque, infelizmente, Cris, muitas pessoas querem reduzir o catecismo somente à formação para os sacramentos da iniciação cristã. Eu acho que nós, adultos, precisamos, com a maturidade da fé, né, também com a experiência de vida, com o forjar do intelecto, aprofundar, sim, no conhecimento do catecismo da Igreja Católica, né? Então, isso é um pedido que faço a todos os senhores. Vamos lutar contra essa ignorância. Estudar o catecismo significa estar abertos à história da Igreja, não estudarmos com paixão intelectual, mas sem aquela paixão que nos deixa cegos no intelecto e que impedem o coração de ser fecundado pela graça, pelo dom do entendimento, da ciência, que o próprio Espírito Santo vai movendo nesse desejo que, por exemplo, levou o cardeal Newman a sair das fileiras anglicanas e a entrar para a Igreja Católica. Como que Newman volta para a Igreja, ou vem para a Igreja Católica? Nada mais, nada menos, porque ele queria estudar a comunidade cristã primitiva e começa a estudar os padres da igreja. E quando ele se depara com os padres da igreja e a Igreja Católica primitiva, ele se encontra com a verdade que subsiste na Igreja Católica, então se faz católico. Mas ele mesmo diz que foi um passo atrás de outro, tudo com muita serenidade, né? E é um grande baluarte que, digo, profeta da consciência que nós temos, né? Bento XVI, que mostra que bonito foi o entusiasmo que ele recebeu de conhecer ao cardeal Newman, a literatura do cardeal Newman, graças a um companheiro de seminário que era apaixonado pelos escritos do cardeal Newman. Infelizmente temos pouquíssimo em português, mas em outros idiomas temos esses escritos e eu recomendo a todos. Perfeito, padre. E eu também estava me lembrando de uma encíclica que eu tenho aqui também, que é a Caritas in Veritate. O senhor falou bastante sobre a caridade, a verdade. E sim, a gente vai ter mais adiante, no caso, acho que vai ser na próxima semana, uma aula sobre a Caritas in Veritate. Que foi justamente a encíclica social de Bento XVI, não é? Perfeito, perfeito. Então não perca a aula da Caritas in Veritate, com certeza exatamente. Será uma importante aula para todos os senhores, né?
Exatamente. Então, assim, para os protestantes que estão acompanhando, que estão aí caminhando com a graça de Deus para o catolicismo, ou seja, para que retornem para casa, a gente está aqui 100% a serviço. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta também no privado, tanto para mim quanto para o padre. Para o padre é sempre melhor, né? Porque o padre tem muito mais bagagem intelectual, espiritual do que eu. Mas, enfim, se essa humilde pobre serva puder ajudar em alguma coisa, certamente estou aqui para ajudar e para servir também. E a gente pode falar, Fábio? Não, diga, pode falar. Não, pode falar. Sim, então, diga eu ia lá. comentar sobre na verdade, uma frase que eu me lembrei, que eu cito muito, uma frase de Santo Agostinho, sempre, eu sempre cito essa frase, que é que não se deve impor a verdade sem a caridade, mas jamais sacrificar a verdade em nome da caridade. Eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo atualmente, essa frase ela tem que ser um norte para a nossa vida, porque tem muita gente que está em nome de um respeito humano, ou até mesmo da filantropia, confundindo a filantropia com caridade. Sim, né? Só que, claro, na verdade, a gente não pode sacrificar, como o Santo Agostinho fala, a gente não pode sacrificar a verdade em nome da caridade. Então, eu não posso, em nome de respeito humano, sacrificar a verdade. Né? Então, achei que bastante elucidativa, né? A sua explicação foi absolutamente brilhante, padre, em todos os sentidos. Meu marido pediu para que o senhor, por favor, se apresentasse, que eu cometi essa gafe no início de novo. Não se preocupe. Então, eu sou o padre Marcos Vinícius, trabalho na PUC, faço parte do Departamento de Teologia da PUC do Rio de Janeiro, dou aula de Direito Canônico e também de Teologia, ajudo como vigário paroquial na Paróquia São José, na Lagoa, sou doutor em Relações Internacionais e terminando meu pós-doutorado também em Política Internacional na Universidade de Brasília, de tal forma que toda essa temática social também do direito internacional vinculado com a Igreja Católica é o meu pão nosso de cada dia, por isso amar tanto a Pio XI e toda a sua influência como pontífice nas relações internacionais e na doutrina social da Igreja. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, para mim é um prazer enorme poder estar com os senhores, tenho certeza disso. Nós é que agradecemos imensamente, padre, pelo senhor ter aceitado o nosso convite. Hoje foi um dia bastante intenso, né? A gente teve um seminário em defesa da vida, que foi de 14 horas às 19 horas, acabou agora há pouco, né? Que foi transmitido no meu YouTube, e que inclusive está gravado para quem quiser ver, com várias autoridades no assunto. E a gente fez questão também, obviamente, de ouvir. A sua aula foi absolutamente um primor para todos nós. Eu tenho certeza que todos aqui gostariam de ficar aqui horas e horas ouvindo o senhor. Né? Mas o nosso limitador de tempo aqui já está também sinalizando, já está dando quase 1 hora de live. Também não quero, imagino que o senhor também tem outros afazeres, a vida de padre, a vida pastoral, obviamente, tem muitas atividades, então não quero mais tomar o seu tempo, padre, mas quero agradecer muito pela sua presença, pela catequese que o senhor nos deu. Muito obrigada de todo o coração. E, por favor, vocês que estão nos assistindo, sigam o perfil do padre, viu, gente? Do padre Marcos Vinícius. Sim. Sempre tentamos evangelizar e, apesar de sermos tão pequenininhos, somos instrumentos de Deus. E, na verdade, não seguimos ao padre, seguimos ao sacerdócio de Jesus por meio de um homem tão pequeno e frágil. Então, permita-me dar aquilo que tenho, que é a bênção de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja, e de São José, seu castíssimo esposo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Cris, um abraço grande a você, ao seu esposo, também ao Davi, que seja uma hora muito feliz e santa, a sua hora da maternidade, dom de Deus e vocação para a santidade. Uma noite muito feliz para todos e obrigado por todos que participaram dessa live. Desculpe aí alguma coisa. Nada. Imagina, fique com Deus. Uma bênção. Muito Amém. obrigada, padre. Sua tchau, bênção. tchau. Com Deus também. Deus abençoe. Obrigado. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau.